Tem livros que marcam a gente, né? Mas poucos têm uma história com o Brasil tão especial quanto O Pequeno Príncipe. Hoje a gente vai mergulhar em como esse clássico francês acabou se tornando de verdade um rei aqui na nossa terra. Olha, para começar, se liga nesse fato que é simplesmente absurdo. Pensa só. 1955, primeira feira do livro de Porto Alegre, a mais tradicional do país. Sabe qual foi o livro mais vendido? O Pequeno Príncipe. Agora, avança no tempo, 7 décadas, 70 anos depois. Adivinha quem estava no topo da lista de novo? Ele mesmo. É uma coisa de louco, né? 70 anos de reinado. Então, a grande pergunta é, como? Como é que um livro infantil francês, consegue essa proeza? O que tem nessa história que conversa com avós, pais e filhos por tanto tempo aqui no Brasil? É exatamente isso que a gente vai tentar entender agora. Bom, vamos começar pelo mais óbvio, né? A força da mensagem do livro. Ele fala de coisas universais, coisas que tocam qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Pega essa frase, por exemplo. Um essencial é invisível aos olhos. Todo mundo já ouviu, né? Mas para pensar. É de uma simplicidade, mas de uma profundidade gigantesca. Fala sobre amor, amizade, sobre tudo aquilo que a gente sente e que vale mais do que qualquer coisa que a gente pode ver ou tocar. E tem essa outra aqui que é uau! Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso é basicamente uma aula sobre responsabilidade afetiva em uma única frase, né? Sobre o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que a gente traz para perto da gente. E essa, então, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Isso aqui é sobre o valor das coisas, né? Não é o objeto em si, mas o tempo, a dedicação, o carinho que a gente coloca em algo. Ou em alguém. É isso que faz ser especial. E claro, essa mágica não acontece só aqui. Os números do Pequeno Príncipe no mundo são coisa de outro planeta. Mais de 150 milhões de cópias, traduzido para mais de 250 línguas. É o segundo livro mais lido do mundo, só perde para a Bíblia. Mas a história dele no Brasil tem tempero especial. É uma história à parte. E é aí que a coisa fica interessante de verdade. Pois é. Por que todo esse sucesso por aqui não é só por causa da história original, que é genial? O livro praticamente renasceu no Brasil, ganhou uma nova vida. Vamos entender essa jornada. A primeira tradução brasileira saiu lá em 1954 e por mais de 60 anos ficou na mão de uma única editora. Mas aí chega 2015. O livro entra em domínio público. E o que acontece? Uma verdadeira explosão. De repente, um monte de editoras começou a lançar suas próprias versões, com capas diferentes, preços diferentes e, o mais importante, traduções diferentes. E essa parte da linguagem é fundamental. A tradução original, a clássica, usava o tu. Tu te tornas... Hoje em dia, pouca gente fala assim no Brasil, né? Soava um pouco distante. As novas traduções vieram com o você. Você é eternamente responsável. Parece uma coisinha boba, mas essa mudança aproximou o texto de uma nova geração de um jeito impressionante. É isso, a história clássica, de repente, pareceu nova. A linguagem se modernizou e o livro deixou de ser só aquele clássico da estante da avó para virar uma história que conversa diretamente com a gente hoje. Mas se essa parte da renovação do livro já é legal, a história fica ainda mais maluca. A conexão do Brasil com O Pequeno Príncipe vai muito além das páginas. Tem a ver com o próprio autor. E essa, eu garanto, é uma parte da história que pouquíssima gente conhece. Olha aí, o autor Antoine de Saint-Exupéry, ele não era aquele escritor que ficava trancado numa sala, não. O cara era um piloto de avião, um aventureiro. E ser piloto nos anos 20 era uma parada heróica, super perigosa. A vida dele dava um livro por si só. E foi justamente essa vida de piloto que o trouxe para cá, para o Brasil. Ele trabalhava para a Aeropostale, uma empresa de correio aéreo, e ajudou a criar as primeiras rotas aqui na América do Sul. Dá uma olhada nos lugares onde ele parava. Natal, Recife, Salvador, Rio, Santos, Floripa, Porto Alegre. O cara rodou mais o Brasil do que muito brasileiro. E aí vem o pulo do gato, a parte mais sensacional. Especialmente em Florianópolis, na Praia do Campeche, ele fez amizade com os pescadores locais. E claro, ninguém conseguia falar Antoine de Saint-Exupéry. Então, como os brasileiros fazem? Deram um apelido, e ele virou, carinhosamente, o Zé Perry. Pensa nessa dualidade. Lá fora ele era o escritor famoso, o piloto aristocrata. Aqui no sul do Brasil, ele era o Zé Perry. O gringo gente boa que fazia amizade com todo mundo, que sentava com os pescadores, que até ajudava a puxar a rede na pesca da tainha. Uma figura totalmente local. E ele não estava lá só de passagem, sabe? Tem um relato do filho de um pescador da época que é demais.
Ele dizia que o pai contava que o Zé Perry estava sempre com um caderninho na mão, anotando, observando tudo. Ele absorvia o lugar. Quem sabe quanta inspiração para a obra dele não saiu dali. E toda essa conexão dele com o Brasil, essa brasilidade que ele viveu, acabou culminando anos depois, na transformação mais radical e mais brasileira que a obra dele poderia sofrer. Para entender isso, a gente precisa falar rapidinho da literatura de cordel. É aquela arte super tradicional do nosso Nordeste, sabe? Com os versos rimados, as estilogravuras, aqueles livretinhos pendurados numa corda, pura cultura brasileira. Então, em 2015, no mesmo ano em que o livro entrou em domínio público, o poeta Josué Limeira fez uma coisa genial. Ele não só traduziu O Pequeno Príncipe, ele pegou toda a história e a recriou como um cordel. O príncipezinho loiro do asteroide virou um cabinha da peste lá do sertão brasileiro. Isso foi muito mais que uma tradução de palavras. Foi uma tradução de mundos. O planeta dele virou o sertão. As preocupações dele ganharam um sotaque nordestino. Foi a naturalização completa. O Pequeno Príncipe tirou o passaporte brasileiro. E aí a gente chega na pergunta final. Depois de tudo isso, depois de ser o mais vendido por 70 anos, de mudar a linguagem para você, de ter um autor que virou Zé Perry e de renascer como um herói do cordel, dá para dizer que O Pequeno Príncipe é só um clássico francês que a gente gosta? Ou ele já virou de alma e coração um príncipe brasileiro? Fica aí a reflexão e talvez a resposta, como o próprio livro diz, a gente não vê, a gente sente.